Pais amados, mais uma palavra para o meio do seu coração. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, versículos 1, 2, 3 e 4. Aqui Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observais, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem não praticam, pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Amados, a palavra para o dia de hoje, nós vamos falar sobre o impedimento à santificação. Impedimento à santificação. Poderíamos falar sobre religiosidade. Então, o impedimento à santificação é a religiosidade. Eu gostaria que você acompanhasse na simplicidade dessa palavra comigo, por favor. Constantemente, nós confundimos profundidade espiritual com religiosidade intensa. Santidade é a experiência espiritual que advém de um relacionamento ajustado com Deus. Religiosidade é a prática de uma religião, onde doutrinas e preceitos são observados, como se diz, ao pé da letra. Sem que haja transformação da alma, é apenas mera aparência. O fato é que a religião tem preocupado bastante os cristãos autênticos. Em seu nome, povos têm se matado, lutado, guerreado, até a morte. Aliás, uma forma eficaz de se afastar. Olha só, o ser humano da graça de Deus é torná-lo eficiente e religioso. Por quê? Poderia perguntar, por que, pastor Enei? Uma religião pode produzir no coração das pessoas orgulho e desprezo por aqueles que não conseguem viver no patamar pregado por eles. Interessante observarmos que quanto mais religiosa a pessoa, mais pode afastar-se de Deus. Quanto maior o envolvimento religioso, tanto maior o vazio da alma. É simples estender isso. A religião pode mudar o comportamento ético das pessoas, mas não lhes altera a vontade. Não lhes atinge o eu para gerar vida, para modificar-lhe o interior. Nada pode ser mais deprimente e triste que entrar para uma seita religiosa, uma igreja, uma comunidade de religiosos verdadeiramente extrema religiosidade, e passar a observar mecanicamente regras e doutrinas sem que seja fruto de um coração transformado. A mera religiosidade tem transformado as igrejas em antessalas do inferno. As pessoas que se privam daquilo que têm vontade de fazer, por não terem sido transformadas, certamente são infelizes e frustradas. É difícil abandonar o cigarro, a cerveja, quando ainda se quer fumar ou beber, por não ter modificado o interior. É interessante observar que até no AA, quando a pessoa chega até lá, a primeira pergunta é se a pessoa realmente quer. Ou seja, se a pessoa não quiser, nem comece, porque você não vai dar continuidade. Assim também é para ser um cristão, para servir a Deus. Ou, quando a pessoa não modifica o interior, a imoralidade quando bate a porta, quando mente, e a mente se alimenta da imoralidade, do pecado, da pornografia sexual. Enfim, é muito sofrimento
e deve existir uma renúncia que vise apenas atender os reclames éticos e morais de uma religião. É por isso que Cristo afirmou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A religião tem algo de perigoso em si mesmo quando resulta unicamente de comportamento externo. Leis e regras criadas ou interpretadas por homens sem a unção de Deus. É o que eu chamo de elemento mortal da religião. Elemento mortal, porque não traz vida. Esse elemento produz morte na alma dos que enveredam por seus caminhos, levando-os ao excesso de culpa, escravidão legalista e uma espiritualidade mentirosa. O elemento mortal da religião é a busca de um falso relacionamento com Deus. Embora religioso, é mau e destrutivo. Muitas vezes, parte de corações bem intencionados, mas iludidos por uma mera impressão de estar agradando a Deus. Por isto, o ritualismo, rituais, tornam-se mais perigosos para uma pessoa do que os pecados por ela cometidos. Porque está enganando e vivendo no engano. A maioria dos nossos pecados tira-nos a paz por trazer-nos a sensação de que rompemos com Deus. Mas a falsa religiosidade, pode levar-nos à morte sem que o sintamos. Olha, conduz-nos à vampiedade e à enganosa convicção de que estamos glorificando ao Senhor. É algo muito frio e sem vida, e passa-nos a sensação de estarmos na sala do trono, quando na verdade estamos como porcos, comendo bolotas. Olha, santidade e mera obediência religiosas não são sinônimos. Ainda que pareçam, a divisão proporcional de uma para a outra é extremamente grande. Então nós temos que entender o elemento mortal da religião. A religiosidade, ela escraviza o homem. Ela leva o homem a escravidão contínua. Por quê? Só mudou a casa. Com esforço próprio, o homem abandona seus vícios. Outras coisas lhe são exigidas. E ele, sem qualquer transformação interior, está sempre pronto a obedecer cegamente. É aí que o legalismo passa a dominá-lo e a produzir seus efeitos maléficos, capazes de tornar-lhes a vida pior. Olha, algumas pessoas parecem ter ficado mais feias depois da conversão, entre aspas. Já não sorriem, já não brincam mais, não cumprimentam mais os vizinhos e amigos não crentes. Agora, consideram-se a todos como criaturas do diabo, os filhos de Satanás. Tomam essas atitudes em nome da fé, dizendo-se convertidos, entre aspas, novamente, para que a gente possa entender melhor. Mas será esse tipo de vida que Jesus veio trazer-nos? É uma pergunta. Foi para isso que ele morreu na cruz? Outra pergunta que não pode calar. Infelizmente, essa é a vida que o legalismo reserva aos que se lhe submetem. Você está me entendendo? Amados, os pecados da carne são maus, mas os menos maus dos pecados, os piores puramente são espirituais. O prazer em fazer os outros sentirem que estão errados, em ser mandão, caluniador e orgulhoso. É por isso que uma pessoa fria, farisaica e arrogante, e que frequentemente fere pessoas, frequenta regularmente a igreja. Pode estar mais perto do inferno que uma prostituta, do que um homem que está na sarjeta do pecado. Por quê? Porque ele é um religioso de carteirinha. Então nós temos que tomar muito cuidado, amados.
A igreja é corpo de Cristo. Nós não podemos estar mandando ninguém embora, mas abraçando-os e amando-os. As pessoas vêm com as suas falhas, suas fraquezas, mas são amadas por Cristo. E é Cristo que transformará a sua vida. Basta nós pregarmos o evangelho verdadeiro que liberta o homem da religiosidade e não ficar preso nela como os fariseus e como os escribas. Precisamos entender que o domínio que a religiosidade exerce sobre o homem difere do senhorio de Cristo. Porque Cristo produz vida e liberdade, mas aquele que domina, que não é Cristo, produz culpa. O senhorio de Cristo leva o homem a pensar, a ser ele mesmo, a tomar a decisão de obedecer livremente ao Senhor. O religioso inibe ao homem, tira o livre pensar e leva-o a viver puramente pelas regras que aprendeu. Amados, foram os líderes da religião que levaram Jesus à cruz. Amados, por verem ameaçado o domínio que exerciam sobre as pessoas, através da tradição. Olha, quero dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, um pastor põe outro para ir embora, um membro para ir embora, porque o membro não concorda com a maneira que ele fala, com a maneira que ele pensa, a maneira religiosa que ele tem, a sua maneira de fazer. Quando ele é confrontado, eles fazem como os escribas e fariseus. Crucificam aquele irmão fora da comunidade para que todos vejam e escarneçam daquele irmão. E diz, não ficou, porque eu já sabia, era um filho de Satanás. Amados, nós vamos pagar um grande preço se nós não tomarmos cuidados. Jesus, com sua mensagem de vida, ameaçava fazer ruir uma estrutura até então intocável. Os líderes da religião judaica estão prontos a crucificarem o Cristo. E foi isso que fizeram. Por quê? Para não perderem o domínio das consciências. Para isso, levaram a Cristo e o crucificaram. O legalismo religioso ainda age dessa maneira. Líderes e para continuarem a manipular vidas e instituições, matam com palavras de discriminação a qualquer um que se levante no meio do povo de Deus, com mensagem de vida e liberdade. Tais líderes são constituídos em verdadeiras ameaças. Amados, abramos os nossos olhos, porque essa religião legalista, demoníaca, prefere viver tranquila em sua mentira a perder o prestígio por causa da verdade revelada. É por isso que o cristianismo deve tomar muito cuidado com as generalizações. Os fariseus nos serviram sempre de exemplo. Olha, amado, o desafio para os cristãos é não permitir que o cristianismo se torne uma farsa. Só assim haverá esperança de existir na terra um povo santo, cheio da graça, do poder e da unção de Deus. Amados, o espírito de Balaão chega fazendo um pequeno barulho. Amado, e ali fica enganando pessoas. Eu só quero te chamar a atenção. Nós temos que abrir os olhos espirituais. Abra os olhos. Abra os olhos. Tais mentiras não podem gerar um povo santo, porque mentira por si só implica em afastamento de Deus e você passa a ter uma paternidade. E Deus diz, Jesus Cristo fala, vosso pai é o diabo, vós sois filhos de Satanás. Então, nós temos que escolher
O DNA de Deus ou o DNA de Satanás. Quem é o seu pai? Então, amados, a ética, por mais rigorosa, não produz em si mesma a santidade nos que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. A santidade vem da graça, não da lei, da ação do Espírito no homem, não de impactos causados por regras impostas. Amados, mais uma vez eu te chamo a atenção. Fica a cada momento ligado nas coisas de Deus, para que você possa viver para Cristo, louvando a Cristo, para que você não seja um escravo da religião, um mero religioso, porque a religiosidade impede a santificação. A religiosidade impede a santificação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um dia de paz para a tua vida. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. Adore a Deus, exalte a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.